Bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Eu estou recebendo convidadas muito especiais. E eu sou a Vitória Ciruelos, anfitriã aqui do podcast Cherry on Top. Aqui a gente traz episódio novo toda semana para deixar você sempre instigada, cada vez mais atualizada sobre as tendências do mercado, as tendências do futuro e se tornar uma eterna questionadora e curiosa, assim como eu e como todas as convidadas que eu trago. Hoje, as meninas do 3x4, um podcast muito sucesso aqui em Curitiba, vai dividir essa telinha hoje comigo, esse episódio onde a gente vai falar sobre um assunto muito importante, sensível, porém que a gente precisa conversar, que é a maternidade, né, meninas? Sejam bem-vindas. Obrigada, Víspera. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço vocês terem aceitado logo a primeira temporada, cheio de testes, mas no final dá tudo certo, né? E, gente, elas são a Thaís, a Fran e a Mara. Meninas, querem se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho de vocês? Pode começar. Vai, Fran. Eu vou, então. Eu sou a Fran, meu nome é Franciele, eu tenho 44 anos, sou mãe do Augusto, que tem 10 anos. Trabalho na área comercial, com comércio exterior há mais de 20 anos. Estou no mercado, gosto do meu trabalho, tenho podcast com as meninas e vivo a vida aí com as minhas amigas, minha família. Tá aí meu lifestyle, é isso. Eu sou a Mara, tenho 40 anos, até 12 de janeiro, não sei quando vai pro ar. Tenho 2 filhos, o Pedro de 10 e a Valen de 8. Sou advogada, mas já há algum tempo estou nessa transição de carreira aí para a área digital. Tenho podcast com as meninas. E é isso, vamos nesse bate-papo sobre maternidade. Estou ansiosa. Eu sou a Thaís, tenho 3 filhos, o Teodoro de 7 anos, o Henrico de 2 e a Catarina de 1. Nós temos o podcast Somos 3x4 e que ele surgiu muito dessa nossa semelhança e divergência, né? Nós somos muito amigas e da amizade surgiu essa ideia. Por que a gente não compartilhar um pouquinho sobre essa forma como a gente enxerga as coisas, né? Que, como eu trouxe, apesar de sermos muito amigas, a gente pensa, se diverge em muitas coisas. E eu acho que isso nos traz muitas camadas, porque faz com que a gente aprenda muito uma com a outra, né? Disso que surgiu. E eu trabalho com a internet hoje. Hoje meu foco é dividir um pouquinho, principalmente da maternidade na internet. E muito do que você falou, Vi, de questionar. Então, o nosso podcast vai muito nesse sentido também, de fazer as pessoas questionarem as regras, né, que nos são impostas, de sair daquele lugar e ver um outro lado. Por isso o nome 3x4, a gente quer mesmo uma alusão à fotinho 3x4, onde a gente tá sem maquiagem, a gente tá com a nossa cara ali. A questão da personalidade, né? Da autenticidade do negócio. E eu acho que diz muito sobre a questão da maternidade, é muito isso, né? Cada mãe é uma, tem o seu estilo. Eu, reiterando aqui no podcast, eu tenho o Theo de 3 anos. Eu tive ele uma maternidade de 20 anos, que eu não estava casada, estava namorando, mas foi numa circunstância diferente. Então, eu enfrentei vários desafios. E eu fico feliz de conversar com vocês hoje sobre isso, porque aqui a gente tem 4 versões de mães diferentes, mas que as 4 são bem-sucedidas, amam os filhos acima de tudo, amam as famílias, e eu acho que a gente falar bem da maternidade e entender que, assim, tá tendo perrengue, vai com perrengue mesmo, né? Tem tanta coisa que acontece, já é muito pesado fora de casa, por que a gente não traz essa leveza? Até para as coisas engraçadas que acontecem no nosso dia a dia, né? E a gente, como mãe de toddlers, que a gente chama pequenininhas, a gente sabe que eles não param 1 minuto, e que é uma loucura conviver com isso. Eles não param, com certeza, né? Porque diz quando a gente se preocupa, né? E quando tá parado, tem alguma coisa errada, exatamente. E eu acho que trazer uma questão da maternidade, de experiências diferentes, mas de que tudo dá certo, né? Ter essa paciência, ter essa calma. Eu acho que Vi, assim, tudo dá certo, mas até que começa dando errado para tudo dar certo. Sim. Quando você nos trouxe esse tema e a gente conversou um pouco, o que a gente poderia acrescentar, né? E o que a gente podia dividir com vocês também um pouquinho da nossa maternidade. Eu vou começar trazendo por mim, como eu trato da maternidade diretamente no meu perfil.
As pessoas que eu mais recebo feedback, nossa, Thaís, você leva com muita leveza, é muito tranquilo, né? Você tá cozinhando, tá um em cima do armário e o outro destruindo a árvore. Literalmente, né? O outro destruindo a árvore de Natal e você tá ali. E realmente, assim, eu trato com muita leveza, mas isso não diminui o peso Claro. e a dificuldade, sabe? E a responsabilidade, Porque né? eu gosto muito de tratar isso, que é leve, é tranquilo, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente surta. E também tá tudo bem surtar, sabe? Exato. Às vezes dá vontade, sim, de você pegar a tua criança e fazer... Você escuta aqui, menino. E que isso faz Eu vou parte embora dessa casa! Eu vou embora! Já fez isso, né? Não, eu fiz. O Theo começou com essa, eu vou embora. Ele! Vocês que acreditam? maravilhoso. 3 anos, vai fazer 3. Então, E como que você Mas reagiu? vai mudar, Vi. É você que vai eu querer. falei, filho, mas a mamãe te ama tanto, por que você vai embora? Então, assim, você tem que ter uma paciência, tem que saber ter um jogo de cintura. Tipo, eu também tenho que compreender que é o sentimento dele. Que a maneira dele saber expressar é daquele jeito. Então, se eu falar pra ele, então vai, eu posso estar gerando alguma coisa no seguinte sentido. Nossa, eu não sou bem quisto, eu não sou amada, eu não me sinto pertencido. Então, tem muita gente que eu acho que pode até falar que é besteira, esse tipo de coisa, do pensar antes de falar. Mas eu, como comunicadora, eu acho que é importante a gente ter essa parcimônia quando a gente fala de crianças. Eu vi agora, o meu TCC foi sobre a comunicação não violenta aplicada aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. E eu falei muito sobre isso. Tem uma parte jurídica, mas muito mais psicológica, que trata isso, que a questão psicológica, a negligência psicológica para com a criança e adolescente é uma forma de violência. Então, claro que não é tão explícito para nós dessa maneira, né? A gente acha que, eu gritar com meu filho não tem problema. Tem problema, mas a gente tem que entender também que não pode se culpar por isso. É um momento seu. A mulher vive cheia de hormônios, cheia de tarefas, compromissos, responsabilidades. A gente não é só mãe, né? A gente tem um monte... Nós somos um rio que corre por vários viés diferentes. Então, acho que a principal questão que a gente pode trazer hoje para os nossos ouvintes é a questão da culpa, né? Que eu acho que existe muita culpa quando a gente fala, por exemplo, de não estou sendo suficiente ou fiz de alguma coisa e Cara, A pra gente mim, tem sabe uma o que pessoa acontecido? aqui que não sente culpa na maternidade. E é Não é real que eu isso, a não gente já sei. teve essa conversa. Não é que eu não sinto culpa, é que eu acho que a culpa ela vem de um lugar de débito. E eu acredito mesmo que nós, no nosso maternar, a gente faz o que pode. Sim. Uma vez que a gente faz o que pode, tá tudo bem os erros, né? Igual, sei lá, você vai estudar para uma prova, você vai ter uma prova amanhã. Você sai no dia anterior, você vai mal na prova. Vem a culpa, porque eu poderia ter ficado estudando. Uma analogia boba, mas para mim o maternar é muito isso. Quando eu me sinto culpada no maternar? Quando você não fez o Quando eu tô no suficiente. celular. Ah. Isso me deixa culpada, porque eu sei que eu poderia estar com eles. Mas eu não me sinto culpada de não ir na apresentação da Valen porque eu tenho um jantar com umas amigas que eu combinei há 6 meses, entendeu? Porque durante todos os outros dias do ano, eu estou ali com ela. Então, essa culpa de trabalhar, de sair com as minhas amigas, de não estar presente em todos os momentos, não me deixa culpada. Sabe que essa troca que eu acho que é tão gostosa que nós temos é isso, porque eu sou uma pessoa que não lida bem com a culpa na maternidade. Eu tô sempre me sentindo em débito e tem muito a ver com a Tendo que minha... fazer mais. Tem muito a ver com a minha personalidade, de uma questão de até trato isso em terapia, de não me dar um afago, Abraço. assim, sabe? Não me dar um abraço, sempre me cobrar mais. E na maternidade, pra mim, isso é ainda mais pesado. E muitas vezes que a gente conversa, e eu sei, eu até brinquei, porque ela tem conversa. exatamente uma Esse visão diferente da minha. Não é a visão que é diferente, mas ela me ajuda a falar, tá bom, tá certo, é verdade. Eu tô fazendo o meu melhor, então por que eu ter culpa? A culpa vem aonde eu acho que eu não tô fazendo bem feito mesmo. Vocês acham que a culpa é algo que foi, por exemplo, aqui a gente tem 2 casos. Uma mulher que sente culpa e uma mulher que não sente culpa, entre aspas, né? Vocês acham que isso é alguma coisa que reflete, por exemplo, ou alguma coisa lá atrás, de alguma cobrança, de alguma coisa mal resolvida, por exemplo, às vezes, sei lá, com o ex-namorado, com o pai, com uma mãe, até às vezes com o marido. Vocês acham que isso tem a ver?
Eu acho que é muito mais sociedade, a cobrança da sociedade, do que uma coisa que você viveu. É. Pra mim, sim. Eu acho que tem a ver com a... Pra mim, tem muito a ver com a minha história de vida. As minhas culpas estão ligadas às minhas faltas. Entendi. Entendeu? A coisas que... E assim, né? Toda mãe vai sempre dar o seu melhor. E a gente vai sempre ter falhas na nossa criação. Então, assim, os traumas que eu tenho, eu tento tratar que meus filhos não tenham. Pra que você não repita mas isso. eles vão ter outros traumas que outras questões, né? Então, é sempre uma eterna evolução. Então, pra mim, hoje, a minha culpa tá ligada em coisas que eu senti falta. Eu acho que é segurança também, né, viu? O que eu falei, quando você tá segura daquilo que você tá fazendo, você sabe que você tá entregando o que você pode. E mais que aquilo, te debilita como indivíduo. E esse é um ponto importante também. Porque a maternidade, ela é pesada, ela é linda, só que e o indivíduo? Quem sou eu, Mara? Além de mãe, entendeu? Exato. Esse é um ponto que eu acho. Então, quando você tá segura nesse papel de mãe, de indivíduo, de profissional, de esposa, tentando esse equilíbrio que não é fácil. E muitas vezes não existe mesmo, Não né? Mas é A essa gente segurança, tenta, né? Eu concordo super com cada uma de vocês. Eu vejo que a culpa, eu acho que nasceu comigo na minha maternidade nessa insegurança. Pra mim Mas foi você não isso. acha que o teu foi muita sociedade, que as pessoas esperavam de você, que talvez tenha a ver com a tua idade que você foi mãe? Ou talvez a maneira como eu lidei comigo, como a Matheus falou, eu não sei se eu me abracei lá atrás quando eu descobri a minha gravidez. Entende? Eu não sei se eu tive aquela compreensão do tipo assim, nossa, calma, vai dar certo. Eu não tive ninguém pra falar isso pra mim. Eu tinha meus pais, graças a Deus, eu tenho uma família estruturada que me apoiaram 100%, minha família inteira, eu não posso dizer um ai deles. Teve a questão da sociedade, mas eu comigo, eu não Você me se deixei... sentiu decepcionando você mesma. Exatamente. Eu me senti Mas por um tão padrão. mal. Você não acha que é um padrão padrão que é imposto pela Com gente? Que certeza. existe um caminho bonitinho Não é que a só gente a tem que sociedade, seguir? gente. A gente Ok. cria planos, a gente tem sonhos Eu acho que pra essa gente. era a minha expectativa quebrada, E sabe? assim, Porque eu tinha o o sonho de morar diferente- fora, de fazer um monte de coisa. Então, talvez eu não estivesse olhando pra mim de uma maneira, você está seguindo uma nova carreira, um novo caminho, como um rio. Eu estava mudando de rota forçadamente, porque pra mim, por exemplo, não ter o Theo não era uma opção. Obviamente que quando você descobre uma gravidez que você não estava esperando, te passam 1 milhão de assuntos, de coisas. Meu Deus, será que eu tenho? Não tenho? Isso é normal. E a gente também não pode tirar essa coisa, essa insegurança de que é gravidez, porque a gravidez em um primeiro momento eu acho que é assustador pra todo mundo. Sim. Por mais que você queira, o primeiro impacto é a surpresa, né? É o medo do novo, né? É o medo do novo. Mas eu acho que lá atrás eu não olhei pra mim e falei assim, calma, tá tudo certo. Eu me olhava ainda como menina, eu tive um salto de maturidade muito grande. E isso pra mim eu acho que doeu esse crescimento. Então eu relaciono às vezes o que eu não faço com isso. Tipo, eu fico, mas eu tenho que fazer mais. Porque lá atrás eu me culpei, o Theo tava na minha barriga e ele sentiu toda a minha culpa e não sei o quê. Eu acho que eu reflito isso. E, claro, hoje em dia eu trabalho na terapia também, muito já melhorou. Eu já não sinto mais culpa mais sobre tanta coisa. Mas eu vejo que algumas coisas, assim, quando ele olha pra mim, me dói, sabe? Aquela sentimento. Tipo, ai, mas filho. eu entendo um pouco isso que você tá falando, porque eu tive a minha terceira gravidez. Eu falo que é uma mistura, assim, ao mesmo tempo que eu sonhei com a Catarina, eu sei o dia que eu engravidei, e naquele dia eu pedi pra Deus me mandar uma menina, ela não foi planejada, né? Então, assim, foi um susto muito grande quando eu descobri que eu tava grávida, né? O Henrico era muito pequeno, então essa sensação de não desejar, e ao mesmo tempo você não quer passar aquele sentimento, Vou mas... sofrer bullying. Não, é o eterno bullying, né? Com a mãe de 3. Sim. Então, e inclusive da sociedade, né? Porque é uma coisa impressionante. O que as pessoas paravam... O Henrico tinha 9 meses quando eu engravidei. E as pessoas me paravam na rua pra falar, você é louca? Nossa, mas que corajosa. Mentira. Mas assim, muitas vezes. Eu me lembro muito chocada, grávida. cara. Eu sempre Eu tô fiquei chocada. muito grande nas minhas gravidezes. Então, às vezes, as pessoas até achavam que era mais de um. E aí, Gêmeos. olhava aquela escadinha ali e falava, sério? Mas a Fran tem um e sofre isso também porque tem um. Mas não eu acho é? que você vai sofrer se tem um, se tem dois, se você é Se não casado, se tem, você não é casada, então. se você casou, se você noivou.
porque é a cobrança pra mim da sociedade em todos os sentidos. Por isso que a gente tem que ser segura com as nossas decisões, né? Eu acho que o melhor investimento que a gente faz é a questão da nossa autoestima e autoconhecimento. Porque quando você se basta nesse sentido, tipo assim, ó, eu até entendo o que ele tá falando, mas não faz sentido pra mim. Não cola em mim. Então, talvez isso seja uma chave grande pra superar esse tipo de divergência. E eu sinto isso muito na gravidez. Eu tive essa pressão da sociedade também, tipo, me afastei de amigas, tive essa questão, por exemplo, eu tava ainda na faculdade quando eu engravidei, então a questão de ir grávida pra aula, eu fui acho que umas 2 vezes. Foi uma situação que me mexeu muito. E eu, assim, me lembro das sensações, me lembro disso. Hoje eu já consigo desvincular uma coisa da outra. Eu vejo que o Theo não era aquilo e que, na verdade, não foi o Theo que me causou aquilo. Porque antes eu tentava achar uma culpa nele. Tipo, de que, na verdade, porque eu estava grávida que eu estava sofrendo aquilo. Mas, na verdade, não era. Então, isso tudo me fez repensar a E maternidade. o que mudou a Vitória de 20 para a Vitória de 23? Minha filha, se eu fosse listar, daria uma bíblia. Porque mudou, assim, ó, da água pro vinho. Eu era uma pessoa completamente diferente, eu era uma pessoa irresponsável, eu não era uma pessoa determinada para fazer as coisas, eu não tinha a garra que eu tenho hoje. Eu não tinha... Nossa, a capacidade, eu acho que o conhecimento da capacidade que eu tenho para fazer as coisas eu não tinha antes. Então, assim, foi um processo de autoconhecimento absurdo. Você acredita que é a maternidade que vai dar isso para todas as mulheres ou só para algumas? Não, eu acredito que a maternidade é a chave para isso para todas as mulheres. Eu acredito que não só para ser mãe a mulher nasceu, mas para ser mãe a mulher nasceu. Então, não é à toa que a gente veio com ventre para conceber, não é à toa. E é óbvio que eu entendo outras mulheres que às vezes não querem ter por N motivos e não é para todo mundo a maternidade, talvez. Mas eu acho que assim, a questão do, dá trabalho, não dá trabalho, a criança é muito chata, muito isso. Eu acho que é muito, sabe, superficial. Eu acho que na hora que você sabe o que espera também, sabe que quando eu tive o Ber, eu lembro que eu senti muito assim, eu quis muito, né, ele foi muito planejado, e logo que ele nasceu, foi muito difícil a amamentação. E eu lembro de sentir assim, eu lembro que eu falei pra minha mãe, por que você não me falou que era tão difícil, mãe? E ela falou assim pra mim, porque a gente esquece. Eu falei, então tá explicado, porque tem 2, 3. Mas é isso. E eu acho que quando a gente sabe que vão ter as coisas ruins, você consegue entender. Isso que eu tô passando é normal, muitas mulheres passam, e vai passar, e vai ter um monte de coisa legal. Com certeza. Sabe? Vai superar e vai ficar pra você ali como um aprendizado, né? A amamentação também pra mim foi Exatamente, muito foi super difícil a eu não amamentação. consegui. E eu senti uma cobrança das pessoas. Eu também. Você tem que dar, Eu você tem que também. isso aqui. Você tem que tentar várias e várias vezes. Nossa, eu não tentei, sei você onde- usou aquele sprayzinho de nariz? Eu usei um aquele sprayzinho negócio, de nariz. Eu não conheci isso. negócio que faz a relactação, que põe Eu no... acho que é um antidepressivo que vai no nariz. Eu tomei, cara, eu tomei todos os remédios pra conseguir amamentar o Ber. Não consegui. Sabe o que eu fiz da Valen? Levei pra maternidade uma mamadeira. Entendeu? Então, olha o meu processo de maturidade Com também, certeza. sabe? De não sofrer por aquilo. Por quê? Porque eu vi que com o Ber deu tudo certo. É. Ele é um guri Saudável. fantástico hoje, saudável. E E que eu não acho. teve. E recebeu o meu afeto de outras formas que não foi a amamentação. Eu acho que às vezes falta isso quando a gente tá nesse momento de muita emoção, que é um momento mais, assim, né, sensível de todos nós. Tem momentos que a gente tá muito estressado, tem momentos que a gente tá cansada, principalmente nesse início, quando eles são menores. Acho que a Catarina, acho que tá mais nessa fase. Até a Catarina, acho que é a mais independente, que lidou com 2 irmãos mais velhos, já tá dando baile. Ela vai te deixar no chinelo. Mas eu acho que esse momento, quando a gente é mãe de primeira viagem, que você ainda não sabe o que te espera. E eu, no meu processo, quando eu estava grávida, as pessoas me assustaram muito sobre a gravidez. Então, eu recebia comentários do tipo, não faça cesárea, não faça parto normal, vai acabar com você. Tipo, você é muito nova. Ai, não faça cesárea, porque a cesárea vai te deixar uma cicatriz desse tamanho. Ai, mas não deixa o peta. Daí a criança As chorava. pessoas pegam os traumas dela E e jogam em cima repassam da gente. pra outra pessoa, né? E E cada daí- um vai viver uma experiência, né? Exatamente. E assim, eu até
por um tempo eu falei, ai, tá todo mundo cuidando de mim, mas na verdade era isso. Tipo, que as pessoas tinham coisas mal resolvidas, experiências negativas lá atrás e colocavam em cima de Sempre mim uma como opinião, se fosse... nunca um pix, né? Exato. Exatamente. Por isso Sempre. que eu acho que terapia é artigo de primeira necessidade. Pra mim tinha que Eu estar acho no 100%. no plano de saúde. Isso, Porque daí a pessoa vem falar pra você da cesárea e fala, ai, que bom, então, é isso. Poxa, Assim, mas, hoje amiga, que eu já a pessoa passei- que faz terapia não fala pra você da cesárea, porque ela já resolveu aquilo Ela já dentro dela, resolveu a entendeu? Então ela terapia. nem vem trazer pra você. Não vai falar Mas a gente não feito. pode esperar que o outro faça, então a gente tem que fazer, Mas é né? por isso que eu tô falando que o Paga o teu que é melhor. Se isso tiver na sociedade trouxer isso com uma coisa que não é um problema a terapia, é a solução, é muito melhor, porque aí todo mundo tá tratando, né? Tem até um meme que fala assim, eu tô cansado de gastar dinheiro com terapia pra resolver o problema dos outros. Exato. Mas eu acho que é muito isso também. Muita gente mal resolvida dando pitaco na maternidade alheia. Já é um processo difícil. Já é um processo que você tem mudança física, hormonal, psicológica, tudo muda. E daí mais os fofoqueiros de plantão aí em volta, igual um papagaiozinho, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz assado. Tipo, dificulta todo o eu acho que esses processo. fofoqueiros vão ter em qualquer idade, com 20, com Vai. 30. Eu acho que sempre tem, né? É a família, é a irmã, é a amiga, nananana. Então, E eu acho que assim, a maternidade, mais do que tudo, é um filtro. Porque ela vai filtrar os que realmente estão dispostos a caminhar contigo nessa jornada e os que não estão. Então, E muita gente nova chega com a Tem, maternidade, né? tem muita Muitos gente. amigos. Você vai se aproximando, né? De pessoas que são mais parecidas com você, né? Então, quando você tá na Exato. faculdade, você tem esse tipo de amigos que são mais ligados àquilo, né? Exato. Você mudou suas amizades, vida? Muito, muito. Assim, eu me decepcionei com muitas pessoas e me surpreendi com outras. Então, eu acho que foi um ganha-ganha, porque as pessoas que eu me decepcionei, eu já tirei ali da minha vida logo de uma vez, e as pessoas que eu me surpreendi, eu chamei pra mais perto. Então, assim, hoje o Theo é criado num ambiente onde eu saio almoçar com as minhas amigas e ele é bem-vindo. Porque eu sempre acostumei dessa maneira. Então, eu sempre levei, eu sempre quis que ele fizesse parte. Para os aniversários dele, eu sempre chamei todas as minhas amigas. Então, e uma coisa que, assim, acho que mudou a minha vida também foi a questão de eu ter tido um relacionamento depois da minha gravidez, que é hoje com o menino que eu namoro, o Luiz Antônio, e eu ter me imposto para ele de uma maneira no seguinte sentido: olha, você tem que entender que se eu entrar num relacionamento com você, sou eu e mais um. Não existe eu, existe nós. Se você quer, nós estamos juntos. Senão, a gente para por aqui e nem começa nada. Então, ter essa maturidade também mudou. Porque até uns anos anteriores, em outros relacionamentos, eu não sabia... Você ia se fazer caber. Exato. Pra tá junto. E daí, eu, às vezes, eu me sentia tão incomodada de levar o Theo, porque eu acho que eu não tava com essas coisas bem resolvidas, que eu olhava e falava, não, mas aqui é meu momento de mãe, não é meu momento Vitória. Então, tipo, você não cabe aqui. Mas, na verdade, se eu quero ter uma família unida amanhã ou depois, se o meu filho tem que ter um padrasto presente, eu preciso unir as duas coisas e a pessoa tem que estar disposta a isso. Não, e você é nova, né, Vi? Você falou no começo que você pensou que queria viajar e que talvez a maternidade... Eu acho que é uma fase que nós, né, os nossos já são maiores, a gente tem que entender que é fase, né? Eu acredito, é uma coisa que eu tenho muito pra mim de maternar, da importância da gente estar muito perto dos nossos filhos nessa primeira infância. Eu acho que é enfim, coisa minha, assim, nem sei se isso faz algum sentido, mas pra mim faz todo sentido. Então, vai passar, eles vão crescer e eles não vão precisar tanto mais de mim. Aliás, a gente já falou, né, que o sucesso de uma mãe é quando o filho não precisa mais da gente. Então, vai chegar a fase de que a gente vai olhar pra trás e falar, eu posso viajar. Eu posso fazer uma faculdade, eu posso... Mas você pode, porque, por exemplo, trazendo pra mim, meu sonho de vida sempre foi fazer intercâmbio. Não fiz quando eu era mais nova. Mas assim, até hoje é algo... Não sei se um dia a gente vai conseguir realizar isso. Mas hoje já é uma coisa que a gente pensa, fala. Fazer em família, entendeu? E se a gente conseguir morar 6 meses fora, levar as crianças pra eles terem essa experiência... Então, você também vai mudando os teus planos para recalculando a rota. E colocando eles dentro disso também, né? Porque você não precisa entrar todo mundo na mesma caixinha e no mesmo formato. Com certeza. Eu acho que
essa é uma das grandes chaves da maternidade, que eu acho que ela te traz uma união e uma valorização do ambiente, de estar em família, de, sabe, de conquistar juntos. E eu acho que esse é um sentimento tão legal a ser cultivado, que acho que às vezes quando você tá na casa dos teus pais ainda, antes de casar, antes de ter filho, você fica meio tipo, ai, não, eu quero sair daqui logo. Sei o que, e hoje você quer ficar em casa, né? Você quer estar com teus filhos, você quer ter um momento. Tipo, tem dias que eu não vejo a hora que eu combino de assistir um Theo. Eu nunca coloquei o Theo pra dormir na minha cama, porque eu tinha medo que ele confundisse, se sentisse, tipo, depois, amanhã depois se eu casasse e tal, e ele se sentisse tirado da minha cama. Então, ficou, na verdade, como momentos gostosos nossos, tipo, uma vez por semana ele assiste filme na minha cama comigo, e daí ele escolhe um desenho. Então, eu não vejo a hora de chegar em casa pra fazer isso, sabe? E eu acho que isso é uma coisa da maternidade muito legal também, porque você olha pros teus pais com muito mais carinho, né? E eu vejo que muitos relacionamentos, às vezes, entre pais e filhos não dão certo porque falta admiração. E quando a gente se torna mãe, nasce uma coisa de você admirar tudo e qualquer coisinha, né? Então você começa a valorizar teus pais por tudo que fizeram pra mim, e eu tenho essa experiência, pelo menos, eu dou hoje muito mais valor aos meus pais, a todos os sacrifícios que eles fizeram pra mim, porque eu tenho a noção desses sacrifícios hoje. Eu acho que isso também foi uma virada de chave muito grande pra mim, assim. O Theo te recarrega? Recarrega, completamente. Você falou de assistir o filme com ele, eu preciso também, quando eu viajo ao trabalho, voltar e ficar ali com o meu pequenininho na cama, grudadinha, pra mim é muito bom. Parece que ele traz toda a minha energia de volta, é a força. E o Theo, às vezes, até ontem achei tão engraçado. Eu tava terminando os roteiros pra gravar, e daí ele olhou pra mim e falou, mamãe, hoje a gente vai ficar de chamego na cama. Como que eu não vou ficar depois dessa? Eu parei ali que eu tava fazendo, assisti um episódio com ele de um videozinho lá e fiquei. Mas, gente, é tão gostoso isso, tipo... Mas é isso que eu falo, eu vejo que, assim, a minha maternidade foi muito assustadora no início, mas hoje eu acho ela muito mais legal. Tipo, eu acho o máximo ser mãe. Eu acho uma coisa super divertida. Eu fico animada de pensar nas programações que eu faço com ele. E você, aposto que você até olha pras tuas amigas, né, que não tem filhos, e ai, coitado, não sabe o que tá perdendo. Eu penso. Mas E as minhas amigas falam. Eu, assim, tipo... É uma responsabilidade ser mãe. O peso... Então, não por peso pro lado ruim, mas a responsabilidade de criar, de estar criando Não, ali. mas de, tipo assim, a consciência de que aquilo ali é algo importante. Eu tenho, mas eu não sinto essa coisa como algo... Sabe que eu acho engraçado que às vezes eu me pego... Quando eu tinha só o Theo, né, o meu Theo, quando eu tinha só ele, muitas vezes eu me sentia muito criança pra ter filho, né? Eu não tive o Theo nova, eu tive com 31 anos. Mas eu lembro que eu falava, gente, mas eu sou tão criança, pra cuidar dessa criança, não encaixa pra mim isso. E acho que depois, com o tempo, isso passou com os outros dois, mas de vez em quando eu pego eles, assim, me olhando muito como referência, quando eles olham com aquele olhar de muita admiração, de tipo assim, meu Deus, você é a pessoa mais legal desse mundo, né? Porque os três ainda estão nessa fase. E às vezes, nessa hora, eu falo assim, gente, eu não tenho essa capacidade. Não, tá errado. Tipo, olha pro lado, que não é aqui que você tá olhando pro lugar errado. Então, eu tenho um pouco mas isso, você não acha legal quando eles vêm, quando eles te veem, assim, você vê você neles? Eu adoro. Não, mas eu acho que assim, eu sou muito crítica, amiga. E aí, é isso que eu trouxe lá no começo, assim, eu tenho uma questão de que eu não consigo achar muito boas as coisas que eu faço, sabe? Nem o macarrão, aquele com olho branco, assim. O arroz de pato, que a gente tanto gosta. Mas eu tenho muito isso, assim, de me olhar com um olhar crítico. E às vezes, quando eu percebo características da minha personalidade nos meus filhos, eu olho com tristeza. Também é uma coisa que, assim, eu tô trabalhando. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito sentimental e tal. E o Theo é assim, o Henrico não é desse jeito. E aí eu olho isso tentando mudar nele, sabe? E não como se fosse uma característica ruim. E aí o lado matemático dele, engenheiro, que é do pai, eu acho o máximo. Mas o lado que puxou da mãe, eu não olho com com amor, assim, pra mim, sabe? os crianças, eu já falei, são esponja e espelho. Então, eles vão ser agentes, o pai e a mãe. Mas você lida bem quando você vê as tuas características no Guto, né? Sim,
Porque Você lida bem também, né, amiga? Eu vejo, eles são bagunceiros igual eu, desorganizados igual eu, e tá tudo certo. Mas eles têm um monte de coisa boa que sou eu também, entendeu? E o que eu acho mais engraçado é que o meu sou filho eu. sabe o que é qualidade minha, o que ele pode contar comigo e o que ele não pode. Tipo, matemática não é comigo nisso. Vamos chamar o pai. Vou falar com o papai, mamãe, entendeu? Tá tudo bem. Sou bem resolvida. E pra ele tá certo, ele já deu essa definição. E eu acho que pra ele essa segurança tá bom. E eu acho que isso é importante. Eu me vejo ali e quando eu vejo que não é uma coisa que eu gostei, eu tenho a oportunidade de melhorar. Sim. Mas esse ponto é legal mesmo. Eu vejo nos meus, assim, muito... Às vezes uma fraquezinha deles ali que eu me identifico. Sim. Mas daí, como eu já sei, eu já faço um outro lugar, entendeu? Mas você sabe que eu tento tenho fazer uma diferente, pra eles coisa não que eu serem. falo muito e que eu gosto demais, assim. Eu ultimamente tenho falado mais sobre comunicação e posicionamento no Instagram. E eu, em algumas mentoradas que eu peguei agora nessas últimas 3 semanas, eu falei muito sobre o poder da vulnerabilidade. Porque a gente... Brené Brown, né? E a gente olha pra vulnerabilidade com aquele olhar de tipo, puxa, isso aqui eu tenho que melhorar, eu tenho que ser mais forte nisso. Só que eu acho que a gente é tão, assim, maravilhosa do jeito que a gente é e tão autêntica da maneira que nós somos, que se a gente mudar alguma coisa, não vai mais ser você, sabe? Então, às vezes, a tua vulnerabilidade pode ser uma dor que ajude outra Uma pessoa. potência, né? É, na uma verdade, potência. Eu acredito muito que a nossa melhor qualidade é o nosso maior defeito. Por exemplo, que eu trouxe, me considero uma pessoa muito boa com o outro. Mas assim, tão boa que eu coloco o outro na minha frente. Então, ao mesmo tempo que assim, eu sou uma pessoa que me dou, que eu sou, gosto de servir, gosto de receber, gosto de ter pessoas perto de mim, em vários momentos eu me coloco embaixo atrás. de tudo isso. A minha vontade não prevalece. Então, assim, isso é uma potência minha. E isso é uma potência para minha maternidade, porque eu me dou demais para os meus filhos. Só que, ao mesmo tempo, é um ponto negativo da minha... Então, eu acho que a nossa maior potência é o nosso maior problema também. Por isso que é difícil mudar, né? Porque se você muda, você também tá tirando uma coisa muito boa sua. Com certeza. E eu acho que, assim, a maternidade a gente nunca vai saber se tá certo, se tá errado, se é bom, se é ruim. Porque hoje em dia, da mesma maneira como todo mundo acha tudo um absurdo, um cúmulo do absurdo, meu Deus, não pode gerar trauma na criança, não pode gerar não sei o quê, não pode, daí critica a educação positiva também. Então, assim, a mulher meio que fica assim, pra onde que eu vou? Tô perdida no meio dessa tourada aqui. E Mas daí sabe que você eu tenho pensado fica... nisso, assim, de receita de bolo. Todo mundo fala, a maternidade não tem receita de bolo. Talvez tenha, porque mesmo com uma receita, quando você vai fazer um bolo, pode dar ruim, o bolo pode não crescer por causa do forno. Mas eu acho que a maternidade, se eu pudesse, talvez 2 coisas, afeto e limite. Eu acredito muito que com essas 2 coisas vai dar bom. Tem N coisas que no meio do caminho podem atrapalhar um pouco isso, mas eu acredito muito mesmo no afeto e no limite. Eu acredito demais também. Essas 2 palavras cabem como uma luva na E maternidade. eu entendo que a criança pede limite. A gente só tem que ter um olhar super atento para saber quando E colocar. hoje a gente tem dificuldade de colocar esse limite. Eu vejo por mim, é muito... Eles são, né, as nossas crianças são crianças privilegiadas em diversos aspectos. Então, esse limite de você frustrar, de você dizer o não, de você... Deixar ele ter paciência. No difícil. tédio, eu ouvi um negócio esses Porque dias é mais sobre o fácil. tédio, que Eles eu têm achei isso, impressionante. eu Muito importante o Tipo tédio. assim, você não tem que ser recreador do seu filho. Mas o que eu vou fazer? Não sei. Deixa ele. Você sabe que eu vejo que assim, eu tenho meus pais muito ativos na minha maternidade com o Theo. Eles me ajudam demais, assim, eles são avós hiper presentes e muito parceiros. Mas a avó mima. E eu, como meu papel de mãe, o meu dever é dar limite. E daí eu entro em conflito direto com os meus pais, porque eu falo, mas não é pra dar iPad às 11 horas da noite, na sua cama, sem escovar o dente, sem tomar banho. Porque eu chego da faculdade a esse horário e eu tô cansada, eu quero dormir. Ele já tinha que estar dormindo, porque ele precisa, além de tudo, 12 horas de sono numa noite. Mas você vai perder E essa daí, briga, Vitória. Sinto te dizer. minha filha, daí eu falo pro meu pai, eu desisto, bandeira branca, porque eu não tenho mais o que falar. E assim, até um certo ponto, eu aproveito esses momentos que eu tenho só eu com o Theo, pra estipular os limites. Então, eu sento, eu converso, se tiver que brigar, eu compro a briga, e eu falo pra ele, olha, cara, comigo as coisas vão funcionar diferentes.
Amanhã ou depois eu vou morar sozinha com ele, eu vou morar, meu marido e ele, vai ser um outro momento e eu não vou poder lidar com uma criança mimada por avós, que vocês sabem como é. E é uma dificuldade Assim, casa extrema. é uma tragédia. Quando chega férias, que a gente passa muito tempo junto, vem tudo estragado. Vem, tudo. Não, e daí é doce, é iPad, é desenho, Não tem é horário. brinquedo, vai no shopping, compra 10 brinquedos. Nossa. E daí eu falo, gente, mas ele já tem 12 McQueens, não precisa de mais um. Não, mas ele queria muito. Ai, meu Deus. E é um eterno trabalho, é um eterno controla e descontrola e joga a peruca pro alto e pega de novo e fecha. Eu acho dança que música. Ser mãe, eu sempre É falo, muito Ser difícil. mãe é pedagógico, né? Tem algumas coisas que a gente precisa fazer e isso talvez reverbere lá na frente. A gente já discutiu sobre adolescência e a Thaís fala que ela tem muito medo da adolescência. Eu também tenho, mas eu acho que a adolescência é agora. Eu Entendeu? acho. Se a gente esperar chegar a 12 anos para Lascou. Não, mas pôr o limite... A minha preocupação, que eu falo da adolescência, que pra mim a adolescência é o vestibular dos pais. É ali que você vai saber se passou ou não passou, Amiga, entendeu? graduando, reprovado. Mas pra passar no vestibular, você deixa para fazer estudar. Então, é antes, mesmo Não, mas do assim, vestibular. amiga, e é por isso que eu me preocupo tanto com essa fase, mas eu só vou saber se deu boa lá, entendeu? Eu tô dando o meu melhor aqui, Isso. mas quando chegar lá eu falo, aquela aula de matemática eu podia ter prestado mais atenção, entendeu? Mas Não eu podia ter falo pra gaseado. vocês, Não podia! que E na aí é aquela hora mesma- que você cede numa coisa que você não devia ceder, é na hora que você pega uma briga que você não quis comprar. Exato. Entendeu? E eu acho que a adolescência, assim, como eu passei recém por essa fase. Conta pra gente, porque faz Ai, tempo. Vitória, a gente não veio aqui pra ser humilhada. Não, quero saber. deixa eu dar Deixa eu uma lembrar. dica pra vocês. Então, o adolescente também precisa de limites. Sim. Porque, assim, a gente cresceu num mundo, numa bolha, na verdade, onde a gente tem uma classe muito privilegiada, a gente tem acessos privilegiados, é viagem o ano todo, é carro, é festa de 15 anos, é viagem com as amigas, é cartão. E, assim, o adolescente tem que ter limite. Não dá pra não ter. Como eu tive esse pulo muito grande de maturidade, que eu tive que assumir. Vamos colocar, hoje um jovem de 23 anos, tem muito jovem que já assume conta sozinho. Agora, eu não estava preparada para isso. Não estava na minha pretensão aos 23 anos assumir conta, assumir empresa, fazer não sei o quê. Eu achei que eu ia ter muito mais tempo. Eu ia estar muito mais preparada depois da faculdade, depois eu ia casar, e depois. Então, assim, eu estava muito confortável. E eu acho que eu não deixaria meus filhos tão confortáveis quanto eu fui. E, obviamente, não é uma crítica aos meus pais, pai e mãe, por favor, eu amo vocês. Mas é algo, assim, que eu reflito muito. Mas até essa visão crítica é um amadurecimento, É. né? É você... E eu saber, isso foi bom, assim, mas isso eu quero mudar, né? Exato, e eu saber, assim, de maneira nenhuma é algo que eu quero que meus pais façam diferente. Eu acho que o dia, se o Theo pedir alguma coisa para os meus pais, que meus pais possam adular o Theo o quanto for, meus outros filhos também. Mas eu penso assim, eu como mãe, eu preciso ter algo sustentável para mim. Eu não posso ter algo que seja inviável de a pessoa sozinho assumir amanhã ou depois. Então, assim, tem um estilo de vida muito bom, mas aí assume parcela de carro muito cara, gasolina é muito mais cara, a manutenção é muito mais cara, tudo, seguro é muito mais caro. Então, assim, para ele sair de um nível, vamos colocar, de um HB20 para um Audi, aqui ele já tá saindo com uma conta muito mais cara. Então, assim, essa conta muito mais cara pesa se a criança não tem limite, não sabe se programar financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Porque ela não tem maturidade aos 18 anos para dirigir um carro desse. E eu vejo que esse fazer muito, a gente acaba estragando. Porque você tira a autonomia dele. Sabe Que é o que a gente mais quer prezar na infância. E daí você chega na adolescência, que é quando ele precisa se mexer, então, daí, você tira, você dá. Exatamente, daí com 12 anos você fala, mas você tem que fazer isso. Não, mas com 7 você não fazia, meu amor. Então com 12 vai dar ruim. Exato. Entendeu? Exato. Então, assim, a autonomia é um processo que ele nunca acaba. A pessoa tem que ser autônoma, até porque a paz da mãe é o filho bem encaminhado, Sim. sabendo que ele vai estar longe dos perigos noturnos, da noite, da droga, do álcool, porque querendo ou não é a droga que muitas vezes os pais hoje botam mesmo, dentro de Eu fui casa. almoçar na minha mãe, e daí o Ber levantou da mesa, deixou o prato em cima da mesa. Eu falei, Ber,
leva o prato lá na pia. Aí ele deixou, daí tinha comida, eu falei, joga a comida no lixo. Aí ele pegou o prato assim com a mão, pôs o prato ficou escorregando dele. Mas como que eu vou jogar a comida? Vai cair. Né? 10 anos, tá? Eu falei, filho, você é uma pessoa tão inteligente, tenho certeza que você vai arrumar um jeito de coisa. E eu fiquei sentada lá, só olhando a criatura lá, amiga, colocando a gente o copo. deixa pra fazer isso quando tá fora. E isso é uma crítica pra mim também, Não, mas entendeu? em casa eu também faço. É que na minha mãe a dinâmica era diferente, entendi, entendeu? entendi. E ele não conseguia lidar com Não o tava prato, com o acostumado. lixo. Mas eu vou te falar, isso porque a vai minha mãe mudar faz. a vida dele. Porque amanhã ou depois, isso daí pode ser, por exemplo, aceito ou não esse emprego. Eu saio com esse amigo ou não saio. Reconheço se essa pessoa é boa ou não é. Isso. E entro num namoro com essa menina ou não entro. Isso vai fazer a diferença pra Também ele acho. depois. Porque ele vai olhar essa situação e ele vai ter que descobrir sozinho. E o quanto antes você jogar ele aos lobos, Isso. aos cães, melhor. Eu também acho. Porque a criança muito com mal certeza. acostumada, ela vira um adulto mal acostumado. E aquele Você velho fez ditado. esporte? Porque eu virei uma chata do esporte. Eu nunca fiz Tem que esporte. fazer, tem que fazer E os muito. meus filhos hoje fazem, e eu vi a diferença, principalmente do Bernardo, que é mais velho, do esporte de competição. Porque é isso, esse fim de semana mesmo, tá? Ele voltou aos prantos do Santa Mônica, chorando porque foi mal na competição de natação. Ele dormiu no meu colo. Ai. Ele ficou arrasado. Aí eu só pensava assim, tá tudo certo. Vai chegar em casa, os boletos dele vão estar pagos igual. E ali é o único momento que ele se frustra, porque na minha casa ele não se frustra. Então deixa ele ali. Isso vai, eu acredito que isso fortaleça ele para uma vida futura. Para Com isso que você certeza. falou, de relacionamento, de emprego, enfim, de tudo, né? Estratégia, eu acho que a vida é estratégia. Assim, se a criança não souber elaborar uma boa estratégia sozinha, ela deixa de ser funcional. Ela vira um adulto dependente de outros, de terceiros. Sabe aquela amiga, às vezes, que a gente tem, que às vezes fica, ai, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que eu faço isso? Indecisa? Que às vezes não sabe pra que lado vai. Tipo, às vezes é uma pessoa que lá atrás não teve essa autonomia e não soube escolher bem sozinha. E responsabilidades. A gente E também, responsabilidades. com as idades, a gente pode dar algumas responsabilidades para ele em casa. Eu acho mais responsabilidades no seguinte sentido: cumprir horário, trabalhar, cumprir tabela. Não é, às vezes, você dar um carro na mão, tipo, porque tá fazendo faculdade. Fazer faculdade é o mínimo, tem que fazer faculdade. Independente. Ou eu sou uma grande crítica da faculdade, do ensino brasileiro no geral, que eu acho que eles estão muito Atrasados. retrógrados, muito atrasados. E eu acho que falta muita coisa no ensino fundamental, principalmente, que é essa fase que a gente fala mais difícil do 9º ano ao 3º ano do ensino médio, e é que é onde entra todas as inserções externas, né? Então, amigos, família, conhecidos, brigas, é onde o menino começa a se desenvolver, onde a menina começa a se ver como mulher. É por isso que se chama adolescência, é pré-adulto, né? Então, os hormônios, tudo isso faz muita diferença. Então, eu acho eu que o acredito nosso olhar muito atento nisso. também no nosso maternar, né? De entender quem são esses amigos que os nossos filhos estão, porque isso acaba influenciando, né? O Demais, ambiente, ele dá uma modificada. Eu acho. E eu vejo assim, minha mãe, ela acertou em cheio em relação às minhas amizades. A minha mãe, ela sempre foi muito crítica em relação a A minha mãe amigas. tinha até raiva, Nossa, porque ela falava assim, minha mãe. não anda com a fulaninha. Ih, mãe, que saco, você que saco. Era assim, era batata. Parecia que ela Ela tinha um fazia, cronômetro que ela sabia sabia. quando que ia virar, entendeu? Mas é mãe. E até hoje, quando ela Incrível. fala, às vezes, Acontece. Sua mãe eu fala assim, bem da gente? então tá bom. Vocês estão aprovados. Que bom. Mas até hoje, às vezes ela fala assim, filha, fulana. E eu não dou bola. Até hoje eu não dou bola. Mas é Não assim. aprendeu. Me dá até raiva. Mas não dá é. crédito, porque me dá raiva. Porque quando ela fala, parece que assim, é uma premonição. Assim, tipo, você Mas é isso mesmo que acontece. É exatamente isso. A minha mãe era igual, tipo assim, ela até ainda hoje. fala? Ainda fala. Então ouçam Ainda a fala. mãe de vocês. Parece clichê, mas eu sou nova, eu posso falar. Ouça a mãe de vocês, que eu evitaria muita coisa no meu caminho se eu tivesse escutado mais a minha mãe. Acho que nisso a minha mãe sempre acertou. A questão, ela sempre olhou muito pro celular. Tipo, até eu fazer 18 anos, o meu celular dormia na cabeceira dela. Tipo, ela sempre muito rígida em relação a isso. Ela falava muito sobre a segurança. Vocês viram que agora sobre eu vi questão uma disso. psicóloga falando, tem um termo, nem me lembro agora o termo, de ter outra conta, vocês viram isso? Como assim? Não. É que foi aprovado em um outro país. Não me lembro. Não, outra não, conta? não, não Como é assim? isso. Eu esqueci o termo. Que ela ensina os pais a pegarem o celular, entrar no Instagram. Ela falou que 90% dos adolescentes têm essa outra conta do Instagram. Então você tem que deslogar da conta. E se teu filho tiver uma outra conta, se prepare, sente.
Aí ela faz o pai nos stories e diz que o que tem de cigarro eletrônico, de droga, demais. eles têm um outro perfil, porque aquele perfil o pai vê. O pai vê o Então, outro. o outro É, não. o perfil privado que eles chamam. Tipo, era... Close friend? Não, era... É um nome, esqueci. Depois eu vou te Finsta. passar. Fake Insta. Finsta. Eles usam, assim, tipo, dessa maneira, meio, tipo, pra postar besteira, bêbado e tal, e paquera, e às vezes alguma coisa mais Pra do turminha submundo. deles, né? Exato, da patotinha ali. Então fica só os mais próximos e acontece muito. Na minha época já tinha, assim, hoje em dia a gente não usa mais o Close Friends mesmo, mas na minha época já tinha isso. E era exatamente isso, tipo assim, só que eu vou te falar, quem não tem os valores firmes vindos de casa, do pai e da mãe, que foram rígidos, que foram, não vai sair com qualquer amigo, não vai sair a qualquer hora, não vai chegar em qualquer horário, pode ser que a hora de chegar seja a sua, mas a hora de acordar é a minha, tipo, pais que sempre foram muito assim, poucos os meus amigos que se desvirtuavam, agora grande parte no meio do caminho se perdeu. Muitos. E assim, hoje em dia a gente vê, é uma geração muito que quer muito mais ser saudável. Então, eu até conversei com a Aline, nutricionista, que foi uma convidada da temporada, que ela falou assim, eu falei que hoje os jovens de sexta-noite são agora os jovens do domingo de manhã, do café da manhã, que tomam café da manhã em cafeterias. Então, é uma tendência grande e, assim, ao meu ver, positiva. Porque nós somos dessa geração que vamos ter a próxima geração de crianças. Então, essa geração vai vir, talvez, com essa tendência de valorizar mais o dia do que a noite. Mas eu acho que vou encaminhar pro... Tá pro final? Se deixar a gente... Eu vi que ele já colocou várias vezes. Eu já tava ficando a gente já angustiada. tá- Ih, vamos levar bronca. Vai dar merda. Dá pra fazer uns 3 episódios que a gente falou. Mas a gente faz na próxima temporada mais um, acho que é super legal. Mas, meninas, eu acho que é isso. Eu queria agradecer vocês por terem compartilhado as experiências, as vivências, as dicas. Eu acho que esse é um papo, assim, não inspirador, mas acho que realmente para incentivar as mulheres a se apoderarem da maternidade da maneira delas. Eu acho que todo mundo tem a sua autenticidade, tem a sua maneira de lidar, sabe? Se conhece melhor do que ninguém, e ninguém aqui tá para apontar o dedo para ninguém ou dizer o que é o que não é para ser feito. Aqui foram dicas nossas que a gente teve ao longo da nossa vida com as nossas crianças, e acho que a maternidade é um momento muito especial para todas nós, e fiquei feliz de compartilhar essa história com vocês. Muitas coisas eu não tinha contado nem para os meus seguidores ainda, que eu compartilhei nesse podcast, então realmente é um episódio muito especial. Agradeço imensamente a presença de vocês. Foi muito especial. E esse nosso episódio de hoje vai ser patrocinado pela Smartly Dispositivos Inteligentes. A Smartly vai fazer um super sorteio para todas as nossas ouvintes, seguidoras. Para você saber mais qual é esse sorteio, a Smartly, só para vocês entenderem, é uma empresa que vende produtos de automação residencial. São produtos que não precisam de quebradeira nenhuma para serem instalados em casa. Então, mesmo você que está com a casa pronta, ou que está com a casa em reforma, ou vai construir, garante a participação nesse sorteio, porque o prêmio é avaliado em mais de R$4.000, tá bom? Espero que vocês gostem. Entra lá no nosso Instagram, @cherryontop_podcast. Tem um destaque chamado Patrocinadores, onde você vai saber como participar desse sorteio, tá bom? Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar com uma amiga, seguir, ativar as notificações dos sininhos, para vocês estarem sempre atentos aos nossos episódios. Toda semana tem episódio novo. Eu amei dividir o episódio com as meninas. E lembrando, para seguidor e para ouvinte mais engajada dessa primeira temporada, a gente vai fazer uma seleção de todos os comentários, de todas as curtidas, feedbacks feitos, e a gente vai fazer um hiper mega sorteio. Não é um mimo não, tá? É um sorteio bem sorteado, bem legal. E para você participar, basta você estar engajada, curtir e comentar sempre nas nossas publicações, tá bom? Meninas, super obrigada pela presença. Eu amei compartilhar essa nossa telinha com vocês. Foi muito divertido. E espero vocês na próxima. Com certeza. Um beijo.